Eu vou falar uma coisa até interessante aqui. Um filme, para ser um bom filme, a coisa mais importante é que o personagem principal ele tem uma personalidade extremamente forte e todos os personagens e toda a história ou são totalmente a favor da personalidade desse personagem ou são totalmente contra. Filmes totalmente contra a personalidade desse personagem sempre são filmes de vingança. Filmes a favor da personalidade desse personagem, né, e circunstâncias é simplesmente para valorizar o personagem, né? E filmes contra são para desvalorizar o personagem a tal ponto que ele precisa ter uma destruição total para ele se reconstruir, né? Ou ficar totalmente apegado à destruição. Então, o que acontece? Toda a história, você precisa montar a personalidade do personagem e toda a história tem que estar harmonizada ou ao caos ou à criação desse personagem, e isso que faz um filme, um livro, uma trama ser muito bem feita, ou até melhor. Muitas vezes o personagem é um personagem que não tem personalidade. Porém, existe todo mundo ambientado de personagens que tem uma personalidade extremamente forte e é até assustador você ficar com raiva dos vilões, você fica com raiva da história, você fica com raiva dos outros personagens, você fica com raiva de todo mundo no filme, né? E o escritor ele faz exatamente isso. Porém, essa geração work, né, são indivíduos que acabam carecendo da mesma questão desses filmes de lacração. É um cenário, é uns pessoal falando abobrinha, falando, como fala, coisas assim totalmente superficiais, exagerando essas coisas superficiais para fazer uma piada sem graça. E essas pessoas, como fala, elas se comportam com uma lei de retorno imediato, né? São indivíduos que não têm paciência, são indivíduos extremamente mimados, qualquer coisa chateia eles, qualquer coisa ofende eles, porque eles não têm convivência com outros seres humanos, eles não têm experiência com outros seres humanos, eles não lidam com outros seres humanos, e eles não aprendem com a personalidade das outras pessoas, eles simplesmente ficam sozinhos, né? Construindo uma psique, né? E agora estou pensando que existem psiques negativas, existem infinitas psiques. A psique, né, ou o id, ele é a questão conjuntiva do seu estado emocional e do seu comportamento. E se você não entender o seu estado emocional, o seu comportamento e as suas ideias, você está sempre em conflito, né? Essa geração ela está sempre em conflito porque ela tem um excesso de informação, mas não tem entendimento nenhum. Então o que acontece? Esses filmes estão sendo tão lixos porque os dirigentes são indivíduos que não têm vida, né? Então, indivíduos que não têm experiência de vida não conseguem criar um filme com uma carga emocional, com uma personalidade. Tanto que o Christopher Nolan, ele faz uma salada, ele mistura tanta emoção, tanta informação, que se você assistir o conteúdo dele, você não vai entender. E tem muitos filmes que são exagerados e a maioria dos filmes dele é uma salada de outros filmes extremamente antigos ou fora dos Estados Unidos para fazer os filmes dele, né? Então, porém o Christopher Nolan ele exagera, ele entra em como fala, em um conceito anti-teoria da conspiração tão profundo que você fica bobo de ver os filmes do Christopher Nolan, né? Porque ele tem um conceito único de criação, né? Ele exagera, ele distorce, ele cria o impossível e o cara vai tentar ver se ele consegue alcançar aquilo que ele foi treinado. É mais ou menos assim os filmes do Christopher Nolan, todos. São todos repetitivos com a mesma ideia, e existe outro princípio que eu comentei faz tempo aqui nesse canal aqui, eu não estou lembrando. E eu preciso assistir para pegar o que da questão do pensamento do Christopher Nolan nos filmes dele. Ele exagera, né? Mas é legal os filmes dele, né? E esses filmes de lacração é exatamente igual aos criadores, né? São indivíduos que falam de conquistas, mas são pessoas que nunca conquistaram nada na vida.